O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é o terceiro domingo seguido que o Evangelho nos apresenta as crianças. E Jesus ainda dá um passo a mais no Evangelho de hoje. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. De novo, na oração do dia, a gente pede misericórdia para Deus. Senhor, nos perdoa, porque como a gente falha nas nossas relações, como nós somos falhos às vezes em amar. Para as crianças é tão simples, né? Bastou juntar as crianças, mesmo sem se conhecer, já começa a brincar, já começa a se dar bem. Se brigou num dia, no outro dia já está brincando de novo. É a gente que dá muita desculpa para as nossas relações, nós arrumamos muito pretexto para as nossas relações. E hoje queremos pedir: Senhor, nos perdoa, porque o grande chamado de Deus é para aprendermos a amar, a sermos uma grande comunidade de amor. E o Evangelho vem falar sobre isso, as leituras de hoje falam sobre isso. Mas até antes de entrar nesse assunto, quero recordar uma palavrinha do Papa. O Papa Francisco, para esse mês, ele colocou como intenção para o apostolado da oração e para nós cristãos, que nós rezássemos para que cada batizado, todo batizado, se envolva de verdade com a evangelização através de um testemunho que cheire o Evangelho. Testemunho que cheire o Evangelho.
Essa expressão, acho que um tanto latina, né? Sentir cheiro nas coisas, é quando alguma coisa transparece outra. A gente costuma dizer, né? Quando alguma coisa cheira mal, é porque a gente está percebendo que tem coisa que não está prestando, a gente já percebe. Um testemunho que cheira o Evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é justamente essa grande notícia de que Deus nos ama, está entre nós, que veio até nós. Então o Evangelho é testemunho de acolhida. E às vezes a gente julga tanto, critica tanto, o nosso amor é tão pobre. O Evangelho é acolhida, é amor que liberta. O Evangelho é esperança, é alegria. E quantas tristezas às vezes a gente carrega, que a gente possa pedir: Senhor, nos ajude realmente nas nossas atitudes de vida, transparecer esse Evangelho que a gente acredita, principalmente nas nossas relações, porque é um tal da gente julgar o próximo, achar que somos melhores do que os outros, criticar. A segunda leitura de hoje diz: Jesus, ele diminuiu, ele desceu do alto dos céus para se fazer nosso irmão, para mostrar que todos somos iguais. A primeira leitura nos mostra a criação de Adão e Eva, primeiro os homens, primeiras mulheres. Na verdade, tem gente que usa disso para dizer que o homem veio primeiro, por isso que é maior. Que grande bobagem! Não sei se vocês já pararam, na curiosidade de vocês, procurar o significado da palavra Adão e Eva. Adão, em hebraico, significa terra, e Eva é a fertilidade da terra. Para dizer que a terra sem a fertilidade vira deserto, não serve para nada. E a fertilidade sem uma terra para colocar suas raízes também não dá em nada. É o jeito de Deus dizer que nos fez iguais, e para que possamos ser fecundos na nossa vida em tudo que a gente faz, dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. E aqui o Evangelho vai trazer também a questão desse amor, dessas relações em casa. E como hoje em dia a gente vê as pessoas muitas vezes pensando em casamento, em matrimônio, pelos conceitos errados, princípios errados. Normalmente as pessoas falam de: eu quero me juntar com outro, eu quero me casar com outro porque ele é bonitinho, porque gosto dele, porque gosto dela. E aí de repente passa os anos, o que é bonitinho fica enrugadinho, e de repente, peraí, não era isso que eu queria. E como a gente se relaciona por aparência, por interesse, queremos nos relacionar com as pessoas enquanto as pessoas nos trazem algum benefício. E não estou falando isso só em casa, estou falando no geral. Se nas nossas amizades a gente só se relaciona com as pessoas que a gente gosta, as pessoas que não incomodam, aqueles que vão me dar algo em troca, eu estou cometendo um sério pecado, porque eu estou usando o outro para alcançar o meu prazer, a minha felicidade, a minha alegria. E o amor cristão não é o que eu consigo do outro, é o que eu dou ao outro. Nas nossas relações até de trabalho, enquanto o patrão só pensa em quanto vai tirar dos funcionários, é um pecado sério. Eu estou usando do ser humano, e o ser humano não pode ser objeto, meio para se alcançar nada. O ser humano tem a sua dignidade, nós somos filhos e filhas de Deus. Até em casa. Em casa, se a gente pega e só se relaciona, só se dá bem quando o outro está agradando, e a hora que vem as dificuldades, a hora que complica a coisa, a gente vira para o lado, cometemos um pecado muito sério até em casa.
porque as nossas relações não podem ser só enquanto está fácil, enquanto dá prazer, enquanto o outro está agradando. Nossa relação tem que ser a relação que ajuda assim o outro sempre a crescer também no amor. E quando os dois pensam assim, claro que a felicidade acontece. E assim em todas as nossas relações. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque como a gente falha. Que Deus nos ajude a viver esse amor e compreender que o grande chamado de Cristo para nós é aprender esse caminho, é esse caminho que leva ao céu. Se a gente não aprender a amar de forma mais simples, como as crianças, não entraremos no reino dos céus. Se a gente não aprender essa alegria de estar com o outro como as crianças, não entraremos no reino. Que Deus nos ajude a aprender essa grande lição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.